Quantos acharam? 1 Coríntios 3:9. Tem alguém aí? Tem não? Ah, tem sim. Diz assim, olha: pois nós somos cooperadores de Deus, e vocês são a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Somos cooperadores de Deus. O que dizer sobre um Deus que pode tudo e que tem tudo, escolher eu e você para cooperar com o que Ele pode fazer sozinho? Você já ajudou alguém que é perfeitamente hábil a fazer aquilo sozinho? Exemplo, quando tem alguma coisa a ser feita, vamos lá, estou fazendo uma mesa de madeira de demolição lá, peroba rosa, eu sei a medida, eu já estou passando a lixadeira e eu me sinto hábil a terminar aquilo sozinho. Mas aí chega alguém e fala assim: eu vou te ajudar. Só que eu, com a consciência que consigo fazer sozinho, como que a gente normalmente se sente? Meio invadido assim. Vixe, vai me atrapalhar. Já estou vendo. Não é assim que funciona? Segunda-feira está lá no seu trabalho fazendo aquilo que você faz toda segunda-feira. Aí chega o novato. Por que você está fazendo assim? Não, então eu vou te ajudar. Aí você quase que responde: mas eu nem te chamei aqui, eu nem te pedi ajuda. Não é assim que funciona? Agora imagina Deus podendo fazer tudo sozinho, tendo tudo em suas mãos, se dispondo, se abrindo a nos chamar para cooperar com Ele. Você acha que isso é obrigação, gente? Como que essa pessoa que está sendo convidada a cooperar deveria receber esse convite? Ele pode tudo sozinho, ele não precisa da gente para nada. Ele só está falando o seguinte: ô ajudante, você quer ajudar? Eu consigo sozinho, mas pode ajudar. E por que a gente pode ajudar? Para que no final da obra pronta a gente se perceba dono também com Ele. Dizem, né, uma história, conta-se uma história que esses pintores aí, um pintor desse famoso aí, Miró, não sei, estava pintando uma tela e a tela estava quase pronta e ele tinha um menininho, tipo o nosso assim, 2 anos, próximo de 2 anos, e esse menininho entrou no ateliê, bagunçando as tintas, chutando tudo para tudo quanto é lado, e veio um estalo assim na cabeça dele e falou assim: filho, olha o que o papai fez para você. Se ele for aquele menininho elétrico igual o nosso mesmo, só deu uma olhadinha assim e já continuou fazendo o que tinha que continuar fazendo. Aí ele teve uma ideia. Foi lá, pegou uns pincéis, pegou algumas cores, deu o menino, pegou ele no colo e falou: pode dar umas pinceladas aí, do jeito que você quiser. A tela já estava toda pronta, mas o menininho pegou e riscou a tela toda do jeito dele, com as cores que ele queria. Resultado: aquele menino foi crescendo e toda vez que passava de frente àquela tela que o pai não aceitava vender, ele pensava assim: foi eu e meu pai que fizemos. Foi eu e meu pai. Sabe o que Deus está falando para a gente? Pega o pincel. É eu e você fazendo junto algo para o outro. Tem gente que usa esse momento aqui para extorquir dinheiro das pessoas. Não, não é isso não. É o contrário. É ajudar a Deus no que Ele está fazendo. E essa palavra é um momento, né, dominical nosso dos de casa. Como hoje nós temos muitos convidados e família, fiquem em paz. Não se sintam acanhados nesse sentido. O que eu quero deixar é: você foi convidado para cooperar com algo que Deus está fazendo. Entende?
Ele não precisa de você. Mas Ele escolheu permitir que você, mesmo que atrapalhe algumas coisas, faça com Ele. Tá bom? Se você quiser cooperar com algo, com essa comunidade, nós temos uma sacolinha aqui. Você pode deixar sua oferta, seu dízimo, do jeito que você quiser. Se você não é dessa comunidade, não se sinta pressionado a nada. Isso é para os de casa. Amém? Amém mesmo, pessoal? Que bom. Nós estamos, desde janeiro, estudando o Sermão do Monte. Olha bem, domingo a domingo, estamos dedicando a olhar sobre 3 capítulos na Bíblia. Mateus 5, 6 e 7. Nós vamos ficar todo o ano, menos o mês de outubro, que nós falamos sobre aquilo que nos une, falando sobre 3 capítulos da Bíblia. E por que isso? Porque o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, como ele é conhecido, ele foi a compilação que Jesus transmitiu a seus discípulos antes de enviá-los ao mundo. E o que nós temos entendido? Nós, como igreja, como família, como aqueles que creem em Deus, precisamos ser instruídos por Jesus, para aí sim, possivelmente sermos enviados. Então nós começamos a subir o monte lá atrás, conhecendo que a gente não era multidão, mas Ele tinha nos chamado, que o Sermão do Monte é para discípulo, não é para multidão, e fomos subindo. Hoje nós estamos no cume do monte. Quem aqui já fez aqueles passeios aquelas caminhadas que vai subindo? Alguém já fez? Quando você chega lá em cima, qual que é a sensação? Não é bom? Aquela paisagem assim, nós estamos assim, lá no alto da montanha. O nosso dificultador é que Jesus está lá. E outro dificultador que ao subir, nós levamos uma mochila muito pesada. E à medida que a gente andava e não conseguia mais andar, a gente tinha que ir tirando o peso. Até chegar lá um pouco mais leve, para receber uma nova missão e descer de lá só com o necessário. Só com o emergencial. Somente com o que é vital. Então os discípulos sobem carregados e têm que ser enviados com menos bagagem, com mais consciência de quem eles são. Na semana passada, o Luiz falou para nós sobre 2 casas e 2 solos, no texto de Mateus 7, 24. Abre lá comigo. Vou tentar ser o mais pedagógico possível, para que todos entendam. Mas eu preciso que acompanhem o raciocínio. Mateus 7, 24 ao 27 ainda. Mesmo texto da semana passada. Eu vou só mostrar um outro aspecto do mesmo texto. Diz assim, 7:24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então na semana passada nós vimos muito bem que uma casa, quem aqui trabalha com manutenção, construção, arquitetura, vai conseguir desenhar isso na sua mente melhor. Mas uma casa, aqui esse texto fala de 2 casas. E a casa, aparentemente por fora, elas eram idênticas. Sabe casa geminada? Eu custei a descobrir que não era germinada. É geminada. Germinada germina é semente. É geminada, não é isso? Então a casa é igual, é espelhado, só que tem uma diferença. Uma foi construída sobre um bom alicerce, e a do lado, em vez de fazer o tubulão em profunda vala,
foi feita em cima de um brejo. E quando as vias fluviais enchem, aquele brejo começa a se mover. Quando a tempestade vem, uma casa fica de pé e a outra vai para o chão. Então esse texto fala de alicerces, né? De coisas que estão por baixo do que apresentam. E o Luiz trouxe para nós muito bem a realidade estética do cristianismo. Você pode se considerar um crente cristão da espécie que for. Aparentemente você pode ter até a aparência de cristão, mas o que vai determinar se você de fato é o dia que a tempestade, os ventos, os tufões vierem e a forma como você reage a isso. Aí sim você demonstra que tipo de cristão você é. Nós vimos na semana passada que pouca serventia há para uma casa, mesmo que ela seja luxuosa, bonita, bem acabada. Se vier uma tempestade e jogar ela no chão, não faz sentido. Ela não tem utilidade. Ela não traz segurança para a família. Isso é o que nós chamamos de um viver insensato. O que é o insensato? É aquele que não percebe o que está construindo. É aquele que vai construindo. Não, deixa isso passar. Qual é o paraíso dos insensatos? É o castelo de cartas. É aqueles que forçam a construção de algo sem alicerce. E há qualquer estalar de dedos ou toque na primeira cartinha lá de cima, tudo desaba. Porque não foi conferido a veracidade do solo. Quando você vai entrar na prefeitura para construir pedir a autorização para construção, um dos laudos que tem que atestar é a qualidade do solo. Qual a distância do superficial à rocha firme? Tem alguém aí? Tá certo o que eu estou falando? Alguém tem que dizer o seguinte: olha, a rocha, o solo firme está a 12 metros. Então o seu tubulão tem que ter 14 metros. Certo? O que esse texto está dizendo é que um homem não fez esse estudo e construiu em cima da superfície. E o outro não. O outro foi prudente. Precisamos, pessoal, de uma casa que seja capaz de suportar as provas impostas pelo tempo. A mãe do Fernando estava conversando com a Lídia e compartilhando com a Lídia que tem 42 anos de casada. E a Lídia tem quantos meses até lá? 5 meses para se casar. 42 anos. E expectativa de começar a construir uma casa. Ambas podem construir sobre o mesmo solo. Trata-se, pessoal, de um fenômeno universal. A tempestade vai vir. Assim, só no meu casamento que nunca veio. Mas o dia mau vai vir, pessoal. Vai ter o dia que a enfermidade pode bater na nossa porta. Não é isso? Vai ter o dia que a falta de grana vai colocar o amor à prova. Sim ou não? Pode faltar? Vai ter o dia que, ou pode ter o dia que nós perdemos aquelas pessoas que tanto amamos. E aí, a forma como nós vamos reagir vai determinar muito de como é o solo que Deus construiu essa casa. E eu, olhando para a Bíblia, eu me lembrei de alguns homens que construíram de forma não cuidadosa. E de outros que construíram de forma cuidadosa. O primeiro homem, ou primeira família que tentou começar a construir sua casa não de uma boa forma, foi Adão e Eva. Isso não é um conto da carochinha, né? Isso aconteceu. Adão e Eva
no jardim, vivia com Deus, se relacionava com Deus. Na viração do dia, Deus vinha estar com ele. Só que chega um determinado momento que Deus delimita o amor. Tem gente que pensa que amar é poder tudo. Pelo contrário, amar é quando a gente delimita uma boa cerca e faz essa cerca cada dia mais sólida para manter esse amor ali. E Deus falou o seguinte: você pode comer de todas as árvores, mas não coma dessa. Você vai conhecer coisas que não vai te fazer bem. E o que Adão e Eva fez? Primeiro Eva, né? Ela simplesmente chegou perto daquilo que Deus falou para não chegar perto. E ao chegar perto, ela começou a ouvir uma outra voz. E essa voz dizia o seguinte: sabe aquilo que o pai te falou? É mentira. Na verdade, esse Deus, ele quer ser tirano sobre você. Você pode ser igual a esse Deus. Pode comer sim. De jeito nenhum vai te acontecer isso. Claro que não. Primeiro aspecto da queda, pessoal, é o que nós chamamos de incredulidade. E o que é incredulidade? Tem gente que acha que incredulidade é não crer. Mas não é isso. Incredulidade é não confiar no que foi dito. Porque crer, até Satanás crê. Sabia que Satanás sabe que Jesus é Jesus? Ele sabe, ele crê, ele acredita. Tem gente que acha assim: eu sou incrédulo. Não, pode existir crentes cristãos incrédulos. Ou ele pode ser um cristão teórico, mas um ateu prático. Simplesmente pelo fato dele não confiar no que foi dito. E o que a serpente faz? Primeiro aspecto, lança uma dúvida radical. Aquilo que Deus falou não era bom. E aí Eva abraça essa ideia. Primeiro aspecto, incredulidade. Não é não crer, é não confiar no que foi dito. Segundo aspecto, soberba. Olha o que está por trás dessa serpente, pessoal. Como é que você chama? Marlúcio. Deus, Marlúcio. Aí, Deus fala assim: Marlúcio, você pode fazer o que você quiser, mas ali não é muito bom para você não. Vamos continuar aqui. A serpente diz o seguinte: não, olha, aquele que te disse aquilo, na verdade ele não quer que você seja igual a ele. Mas quem falou que ele foi criado para ser igual a Deus? Então, esse Marlúcio, ele passa a não acreditar no que foi dito e desejar ser igual a Deus. Por isso ele come. Então, qual que é o segundo aspecto da queda? A soberba. A gente se achar tão Deus que não precisa de Deus. É a gente se bastar. Não, esse negócio de ir na igreja, de ler a Bíblia, nada. O que é isso, gente? Cuidado com o orgulho. Terceiro aspecto da queda é a concupiscência. O texto diz que Eva olhou para o fruto e falou assim: puxa, aquilo é muito bom. Mas quem falou que tudo que a gente deseja a gente pode? Não. Tem gente que acha que segurança é não ter, liberdade é não ter cerca, né? Faço o que eu quiser. Mas existe lugar que você é mais livre do que dentro do seu quarto sozinho? Depois do banho? E por que você consegue ser livre ali? Porque tem proteções. Então Deus não estava limitando o amor, Deus estava ampliando a possibilidade de viver com Ele, em obediência e amor. Então, primeiro casal que tentou construir algo num alicerce não muito bom foi Adão e Eva. Adão e Eva construiu sobre a areia.
Detalhe, diz o texto que Eva comeu, sim ou não? E deu ao seu marido e ele comeu. Pergunta, onde estava esse Adão quando Eva resolveu pegar o fruto? Está vendo que já é um problema antigo? Temos vivido dias de uma geração onde a mulher é cada vez mais acelerada e muitos dos nossos jovens cada vez sendo forçados a acelerar menos. Essa mulher que toma decisão, aguerrida, que vai, que não tem problema nenhum com isso. Só que esse Adão podia ter parado ali e falado, epa, você não vai comer isso não? Você não lembra que Deus falou? Não, olha só, se depois de Deus eu sou voz de cuidado na sua vida, você não vai comer. Porque nós vamos confiar naquilo que Deus falou. Ele fez isso, gente? Não fez. Diz que o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, né? Para onde guia, a gente vai. Então você, mulher, tem muito a nos ajudar. Então o que significa a queda dessa família? Rompimento de todo o sistema relacional entre o homem e Deus, entre o homem e a criação e entre o homem e seu próximo. O homem começa a se relacionar mal. Segunda pessoa que eu me lembrei foi Davi. Quantos conhecem a história de Davi? Semana passada eu abri a reunião falando um pouco de Davi, né? Mas Davi é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Na primeira batalha que Davi se enveredou, foi para buscar a arca lá nos meios dos filisteus. E sabe onde que ele foi para buscar a arca? Na frente do seu pelotão. Primeiro era Davi, isso depois de vencer Golias, né? Já como rei, era Davi e os seus valentes de Davi, depois o pelotão. Só que diz o texto, em 2 Samuel capítulo 11, que chegou o tempo de guerra, e naquela guerra Davi decidiu ficar em casa, no telhado, coçando. E num desses dias que ele está onde ele não deveria estar, ele viu uma mulher. E essa mulher o chamou muita atenção. Quando a gente não está onde a gente devia estar, a gente caça problema, gente. Sim ou não? Caça problema. O cara podia ter todas as mulheres do reino. Todas. Ele podia falar assim, ei, você, solteira, tá, eu quero. Naquela época havia isso, né? Salomão teve, filho dele teve diversas. Mas ele vai se meter com uma que tinha compromisso, que era casada com Urias. Então esse homem, que antes, totalmente confiante em Deus, agora quer começar a construir uma casa como, gente? Com adultério. Ele chama essa mulher, manda chamar essa mulher, ela chega, ela fala, e você, seu nome? Ela fala o nome, e ele fala assim, o servo fala assim, olha, ela é esposa de Urias. Ele desconsidera e faz o serviço. Só que aquela mulher estava no seu período fértil, e aquela saidinha começa a ter consequência. Ela engravida, manda avisar o rei que engravidou. E sabe o que esse rei, segundo o coração de Deus, manda fazer? Primeira coisa, traz Urias para um tempo de descanso. Traz ele para o palácio, quero falar com ele. Quando ele chega no palácio, taca vinho nele, até ele perder a consciência. Depois fala o seguinte, vai para sua casa descansar com a sua esposa. Mais ou menos o seguinte, faz o serviço e limpa minha barra. Sim ou não? Tecla SAP. Só que mesmo alterado, esse homem sai dali, para na porta da entrada da casa dele e dorme debaixo da, como é que chama aquilo? Da marquise, do toldo, sei lá. E eles perguntam assim, por que você está dormindo fora? Por causa do seguinte, os meus soldados e a arca continuam no deserto em tendas.
não é justo eu descansar e ter prazer com a minha esposa, se os meus soldados ainda continuam em guerra. Gente, Davi fica sabendo disso, fica doido. Manda chamar esse homem e fala assim: e por que você não descansa com a sua esposa? Descansa. Ele fala assim: porque eu não sou digno, rei. A arca ainda não está aqui, a missão não está cumprida. Então o que você quer, Urias? Não, eu quero voltar para cumprir a missão que foi me confiada. Então vai. Quando ele está indo, Davi manda um recado: ó, esse homem é muito íntegro. Não consegui. Costumo dizer que a integridade de Urias denunciou a imoralidade de Davi. E Davi então passa um WhatsApp para o cara que está na frente da batalha e fala o seguinte: coloca ele na frente. Quando ele estiver no lugar mais perigoso, fala para o exército recuar e deixa ele lá. Para quê? Não, ele é um bom soldado, ele vai conseguir sair de lá. Resultado: Urias morre. Chega a mensagem para Davi: seu plano deu certo, viu, Davi? Gente, eu estou falando do homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando para a gente perceber que essa mensagem é para nós. Estou falando daquele que, por sua confiança, matou Golias com uma pedrinha, mas que na hora que veio os seus desejos mais carnais, ele não deu conta de resolver. Isso é a gente. Isso é para nós. Davi não era um qualquer um, era um dos nossos, porque ele acreditava e confiava em Deus. Mas nos seus desejos mais carnais, ele se dobrou. Só que Deus ainda tem os seus profetas. Tem ou não tem, gente? E qual que era a missão do profeta? Naquela época, ser boca de Deus, boca mesmo, pessoalmente, uma voz de Deus para aquela pessoa. E aí Deus manda o profeta conversar com Davi, conta uma história. Davi, tinha um homem que tinha muitas ovelhas e podia fazer o quanto churrasco quiserem com elas. Mas ficou sabendo que um outro tinha uma única ovelha, linda. Esse que tinha várias, mesmo assim, em vez de pegar uma das suas, foi lá e pegou essa ovelha do outro, que só tinha uma. Você como rei, qual é a sentença merecedora desse homem? Davi ficou furioso e falou: manda matar o homem que fez isso. Não é isso? E Natan pôs o dedo na cara dele e falou: esse homem é você. Você tinha direito de ter todas as mulheres desse reino. Você confiava em Deus, você acreditava em Deus, só que você se dobrou aos seus desejos. É você, Davi. Davi começou a construir uma casa com Batseba sobre a rocha. Não sobre a rocha, sobre um alicerce de adultério. E resultado: toda escolha ruim tem consequência, sim ou não? Nasce o menino. O que acontece com o menino, gente? Morre. Deus não permite aquele menino viver. Deus recolheu para ele. Davi seria manchado e marcado com essa história por mais uma vida. Sabe lá Deus por que ele levou. E Davi então, a mulher de Urias, né? Se você vê o texto, todo o texto trata, mesmo quando Batseba já está com Davi, como mulher de Urias. Quando que ela passa a ser mulher de Davi? Quando Davi se arrepende, publicamente. Ele raspa a cabeça, cobre a sua cabeça com cinza e pede perdão a Deus e à comunidade. E aí ele começa de novo. E aí Deus fala assim: agora ela é sua esposa. Uma vez que ela está desposada, não tem marido, ela é sua esposa. Diz a história que Davi amou muito Batseba. Mas o começo daquela casa foi sobre areia movediça. Outro que eu me lembrei
É Judas Iscariotes. Quando eu falo Judas, todo mundo já dá um passo para trás, né? Antes de você dar o passo para trás, deixa eu te falar quem era Judas. Era um dos homens de mais confiança de Jesus, sabia disso? Era o cara do caixa. E quem fica com isso aqui tem que ser confiável, sim ou não? Não é fácil não, é? Mexer com isso aqui é fácil? Aqui na comunidade nós temos cinco pessoas que trabalham juntas nisso. Para quê? Para um só não ser tentado. Aí os 5 sabem de tudo. Faz tudo, os 5. Se um pegar, o outro sabe. Comprar os 5 vai ser difícil. Mas coitado, eles não têm nem para como pagar a conta. Brincadeira, a parte. Rico eles não vão ficar. Voltando em Judas Iscariotes. Judas, um homem de confiança, andou com Jesus 3 anos e meio. Eva caiu pela concupiscência dos olhos. Davi caiu, concupiscência dos olhos. E agora, Judas Iscariotes, diz a história, que um belo dia ele escuta falar que os homens queriam prender Jesus. E ele faz um pedido de oferta para ajudar esses homens. Qual é o pedido? 30 moedas de prata. Pensa comigo, pessoal. Um cara que andou com Jesus 3 anos e meio, viu o pão ser multiplicado, sim ou não? Olha aqui o pedaço de pão. Imagina a cena. Pedaço de pão. Supondo que isso aqui é um pedaço de pão. Jesus partia o pão, entregava para um, o pão crescia de novo. É isso que diz o texto. Da matéria foi feita uma nova matéria. Nós já estudamos isso na faculdade, assim, de tudo quanto é jeito. Não tem outro jeito. Não choveu o pão do céu. O pão era ele. Ele partia, o negócio crescia. Pedro viu isso. Judas viu isso. João viu isso. Judas viu Pedro andar sobre as águas, pessoal. Viu coxo ser curado. Viu aquela criancinha morta dentro do esquife. Jesus pôs a mão, ela pulou viva na hora. Nada do que Jesus fez foi suficiente quando veio a tentação do dinheiro. E tem gente que acha que dinheiro não é Deus. Entendeu? Tem gente que ainda acha que dinheiro não é Deus. Nada do que Judas viveu foi mais forte do que a vontade dele de ter 30 moedas. A história desse homem reflete muito bem do nosso coração humano. Que mesmo andando com Deus, a gente pode continuar escurecido, obscurecido, com vaidades, com excessos de ganância. É o exemplo de quem não se abriu para a regeneração, Judas. Pergunta: quanto você vale? Qual é o seu preço? O que te ganha? O que te compra? O que compra um laudo atestando a estabilidade de uma barragem, uma vez que ela não tem? Quanto? Quanto que te compraria para isso? Não venha me dizer que você não vai ser tentado. Já desconsiderei essa possibilidade. Porque você não viu nem a metade do que Judas viu e Judas caiu. Sendo um pouco mais honesto, sabe qual a diferença minha, sua e de Judas? É porque eu não estava lá e você não estava lá. Porque nós poderíamos sim, talvez pedir 20, 10, 50. Porque a gente faz isso, a gente negocia com Deus os valores de Deus toda hora por muito menos. Sim ou não? A gente negocia. A gente sabe que aquilo está errado, a gente faz. Quando Judas negociou a vida de Cristo, ele estava vendendo sua própria alma ao diabo. Eu estava em São Paulo há 2 semanas, né? E aí chegou num tempo lá, numa palestra lá, eu estou lá falando e tal, o pessoal estava meio disperso. Falei, pessoal, vou fazer um exercício aqui. Eu trouxe na minha mochila uma oferta de 10 mil reais, para eles não acharem que era mentira, 10 mil reais.
e eu vou fazer uma oferta para uma pessoa que está aqui. O que você faria se você agora ganhasse 10 mil reais? Aí o povo começou. Nó. Aí todo mundo prestou atenção na mensagem. 10 mil? Nossa! E aí um começou a rir, o outro pular, outro não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu parei a mensagem e falei o seguinte, está vendo o poder que o dinheiro tem? De mexer com a gente, de prometer coisas. Só que o que tinha que prometer essas coisas é Deus. Deus que tinha que ter o poder de falar assim, ó, não há dinheiro que compra quem eu sou. Judas vendeu o Filho de Deus, pessoal, por 30 moedas. Judas, de fato, não era real. E eu tenho dito que permanecer real é uma das batalhas mais corajosas que a gente vai ter que lutar. Não ser abaláveis, compráveis. Lembra de João Batista? Não está no texto não, mas lembra de João Batista? Quem lembra? João Batista foi chamado para pregar arrependimento e ele começa a falar para aquele homem que estava pegando a tia e agora queria pegar a sobrinha. Não é isso? Ele fala, ó, isso não é para fazer, na minha vista você não vai fazer isso. Herodias fica sabendo e fala o seguinte, o que João Batista quer para não falar mais nada? Só que na noite teve festa, e essa menina, essa sobrinha da que ele já estava pegando, entra com a roupa muito sensual, dança e Herodes fica doido. Aquele homem fica doido. E fala, ó, pede-me o que você quiser que eu vou te dar. Não é isso? Pede metade das minhas cidades. Ele era dono de todas as cidades. Ele fala, ó, me pede a metade que eu te dou, só para você dormir comigo. E aí, o que ele respondeu? O que essa mulher respondeu? Instruída pela sua tia. Eu prefiro a cabeça de João Batista que metade das cidades que esse homem tem. Quanto vale sua cabeça? A de João Batista valia mais do que metade das cidades. Entende isso? Tem homens que são compráveis por 10 mil reais. 2 mil, 5 mil, 30 moedas. O quarto, já estou terminando, que começou a construir sobre um solo não muito bom, foi Pedro. Gente, Pedro tentou construir sobre um alicerce falso. Quando Jesus falou para ele, eu vou morrer, eles vão me crucificar. E sabe o que Pedro respondeu? De jeito nenhum essas coisas vão te acontecer. Eu não vou deixar, né? Igual a gente, eu te amo, tu és o meu rei. E aí chegou na hora do, vamos ver. Jesus foi preso. E o que Pedro fez? Negou Jesus 3 vezes. Isso é quando a gente começa a construir coisas distante da verdade. Você pode até querer saber a verdade, mas se você não construir sobre ela, na hora que a tempestade vir... Qual que era o nome de Pedro antes de ser Pedro? Simão. Simão é uma referência que se encaixa muito bem no texto de Tiago 1,8, que fala sobre ânimo dobre. Ora ele era muito tempestivo, reagia, né, de forma tempestiva, ora ele faltava com a verdade. Sabe aquele tipo de gente que se atira de cabeça em qualquer coisa? Você começa a falar para ela, não, isso é para mim, eu quero. Só que aí quando você começa, ela é a primeira, ó, cascar no mato. Conhece esse tipo de gente? Que a hora que Jesus falou assim, vão me matar, Pedro pulou lá no meio, não vai de jeito nenhum. Na hora que eles foram prender Jesus, ele foi o primeiro a negar. Esse tipo de gente. Cachorro que late, normalmente não morde. Tem uns que mordem, mas normalmente não morde. Só que Jesus encontra com Simão e fala, você precisa se tornar Pedro, gente.
E Pedro significa pedra, algo mais sólido, mais verdadeiro. Você está falando coisas que você não está à altura para viver, Simão. Você tem que virar Pedro. Pedro é Petros. Petros é rocha ou fragmento da rocha maior ou da pedra de esquina. Quem é a pedra de esquina? Jesus. Quem vai ser um fragmento de Jesus? Pedro. Pedro, se você falar em Roma, tem a Basílica de São Pedro, se torna um discípulo de Jesus, uma pequena lasquinha da pedra, que é Cristo. Um testemunho vivo. Como é que Pedro morre? Alguém sabe? Crucificado de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque ele não aceitou ser morto da mesma forma por falta de honra. Ele falou, não sou honrado para morrer como meu mestre. Então aquele homem que era vacilão e negava, agora é um testemunho vivo que Cristo fez algo na vida dele. Aquele que começou a construir num alicerce ruim, agora está sólido como Pedro num alicerce da verdade. E para fechar, o homem que construiu sobre todas as provas, todos os testes, se chama Jesus. Diz em Mateus capítulo 4 que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Lembra da cena de Adão e Eva? Lembra? Adão, Eva, a serpente, certo? Olha o segundo Adão indo para o mesmo lugar. E olha a vozinha falando no mesmo tom. A voz fala o seguinte: é claro que você não é filho de Deus. Se você fosse filho de Deus, você pulava daqui. Você falava para essa pedra virar pão. Você fazia isso. Qual foi a estratégia da serpente com Eva? Lançar dúvida. Quando Satanás fala para Jesus, se tu és filho, o que ele está tentando fazer? Lançar dúvida. Para quê? Para esse Jesus também cair. Só que esse segundo Adão tinha um solo firme, que é a palavra de Deus, que é aquilo que Deus falou. Ele que começa a responder Satanás com tudo que Deus falou. Não só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Somente ao nosso Deus é devido a honra. E termina o texto dizendo que Satanás vai embora sem conseguir lançar dúvida. Em 1 Coríntios 15, 45, fala que o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo, o último Adão, foi feito espírito vivificante. Significa o quê? Que se todos nós pecamos na criação do mundo por Adão e Eva, o segundo Adão nos dá uma nova possibilidade de não cairmos mais. De não construirmos mais sobre um solo ruim. E esse segundo Adão é Cristo. É esse que faz tudo ter sentido, pessoal. Não sei se você está aqui, está ouvindo isso e se parece com Adão e Eva, que tinha uma boa proposta, mas um dia começou a duvidar de Deus. Ou talvez é Davi, que tem dificuldade com os seus desejos mais carnais, mais profundos. Ou talvez seu problema é dinheiro. Tempo é dinheiro e meu sobrenome é trabalho, hora extra. Ou talvez você é como Pedro, que falava sem ter profundidade, ter a verdade. Para tudo isso, nós temos o segundo Adão, que não caiu, não pecou, e nos dá a possibilidade da gente se firmar nele. Amém, pessoal? Amém mesmo? Quero encerrar com um texto, quem puder abrir, 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Olha que coisa linda esse texto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10.
Hoje estamos falando sobre as provas, os testes. E diz o seguinte: Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas. É isso mesmo? Não, desculpa, eu que estou errado aqui. Eu estou lendo 2:10. Isso, 3:10. 1 Coríntios 3:10. Conforme a graça de Deus que me foi confiada, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Olha isso. Sábio construtor. E outro está construindo sobre ele. Sabe quando você passa naquela construção e o alicerce é bonito, bem feito, ferragem boa? Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, presta atenção, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Se o que alguém construiu permanecer, receberá recompensa. Se o que você construiu se queimar, você vai ter prejuízo. Sobre o que nós estamos construindo a nossa casa? Sobre o ouro? Sobre a prata? Sobre desejos carnais, como Davi? Ou sobre puramente a falta de verdade, de profundidade da verdade, como Pedro? Eu não conheço todos, mas eu queria te convidar a orar comigo, para que Deus nos ajude a construir uma casa bonita, um lugar que Ele gosta de estar, um lugar que Ele entra, que se sente à vontade. Que a nossa família seja um lugar agradável para Deus. Quem dera se a religião pudesse fazer isso. A religião não faz isso. Quem faz é Deus. É a consciência que Ele é o nosso construtor. Ore pela sua casa. Feche seus olhos. Aí no seu lugar. Ore pelo seu lar. Pai, nós oramos pela nossa casa, por como estamos construindo a nossa casa. Oh, Senhor, passe seus olhos sobre a nossa casa. Nos ajude a validar os alicerces, a atestar a capacidade do nosso lar suportar tempestades, tufões, ventanias. Senhor, abençoe nosso casamento, apague, perdoe aquilo que atrapalha as construções hoje. Nos dá uma nova oportunidade, Senhor, fundada na graça, no perdão e na misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Que Jesus Cristo seja o alicerce de tudo que estamos construindo. Que Jesus seja o solo e que essa semente lançada hoje possa cair num bom terreno
e ser um solo firme, uma plantação bonita para a glória de Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.